Olá, boa tarde. Hoje vamos continuar nosso curso de gastroenterologia. Vamos falar agora essa aula de temas importantes, né? Temas básicos, temas que são cada vez mais abordados na prova de residência. Então, primeira parte ele vai falar sobre anatomia, né, do colo reto e ânus. Tanto o estômago quanto o cólon caem bastante questões de anatomia. E depois a parte de pólipos intestinais, que pela disseminação das colonoscopias, cada vez mais a gente tem o número de pacientes chegando com pólipos em consulta, com colonoscopias com resultados, e vocês têm que ter uma noção da condução desses pacientes. Claro que isso, na maioria das vezes, da seara do médico especialista, mas tem sido abordado em concursos médicos. Muito bem, então, falando sobre anatomia, inicialmente temos os segmentos colônicos aqui. Então, aqui o seco, o colo ascendente, ângulo hepático, cólon transverso, ângulo esplênico, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto, né? Abaixo do reto vem o ânus. A diferença entre o reto e o ânus é um pouco variável. Do ponto de vista cirúrgico, nós consideramos o ânus como tudo que tiver abaixo do nível dos elevadores do ânus. Do ponto de vista anatômico e patológico, é a linha pectínea, o grande divisor de águas, é o divisor embriológico, né, da fusão aí do ectoderma com o endoderma. Então, é um pouco diferente a diferenciação entre o reto e o ânus, né, do ponto de vista cirúrgico para o ponto de vista patológico, né. E já mostrando nessa imagem alguns dados interessantes, que é justamente que os vasos arteriais que irrigam o colo e o reto são justamente onde ficam ao lado deles os linfonodos. Então, as linfadenectomias para o câncer coloretal, que nós vamos ver em outra aula, já vai ser apenas a ligadura dos vasos na raiz, que já vai ter a retirada desses linfonodos, dos principais linfonodos da região. Então, sempre os linfonodos têm um grupo pericólico ao redor do cólon, e depois os linfonodos perivasculares. Então, uma colectomia direita, por exemplo, vai tirar os linfonodos pericólicos todos, e se você ligar os vasos iliocecocólicos, cólica direita e o ramo direito da cólica média, por exemplo, os vasos também que acompanham as raízes vasculares. Isso é muito importante, muito interessante. A irrigação arterial do cólon também é dividida basicamente em duas partes. Uma parte derivada da artéria mesentérica superior e uma outra parte derivada da artéria mesentérica inferior. Então, a artéria mesentérica superior, ela está aqui, ela vai dar todos os ramos para irrigar, né, desde o duodeno até o final, até a metade do cólon direito. Então, pegando já a cabeça do pâncreas e duodeno, os vasos pancreato-duodenais inferiores, anterior e posterior, e acompanha todo o tubo digestivo, jejum no ilho, até a metade do cólon transverso, isso derivado da mesentérica superior. Com relação ao cólon, nós temos aqui o ramo mais curto, a artéria cólica média, que vai irrigar o cólon transverso com seus ramos direito e esquerdo. Nós temos a artéria cólica direita, que vai irrigar o cólon ascendente, e os ramos iliocecocólicos ou iliocólicos, que vão irrigar o seco e o apêndice. Então, esses aí são os vasos derivados de quem? Derivados da cólica da mesentérica superior. Vão irrigar o lado direito. E daí nós temos a arcada marginal de Drummond, que vai ligar os territórios da cólica da mesentérica superior com a mesentérica inferior. Além dela, podemos ter a arcada de Riolan, que é um pouco mais inferior do arcada marginal de Drummond, e a arcada de Riolan. São duas arcadas arteriais que podem comunicar os territórios da mesentérica inferior e superior. Nem sempre estão presentes. Há variações anatômicas. Falando na artéria mesentérica inferior, que é um ramo direto da aorta, ela dá, logo depois da sua origem, a artéria cólica esquerda, que vai irrigar o descendente e vai dar ramos superiores para o ângulo esplênico. E depois os ramos sigmoidianos e o último ramo, a artéria retal ou hemorroidária superior, que vai irrigar todo o reto intraperitoneal
e vai emitir ramos submucosos para irrigar até as hemorroidas lá embaixo. Então, a artéria retal superior. As artérias retais média e inferior são derivadas não da circulação mesentérica, são derivadas da circulação da ilíaca interna. Então, são outro ramo, né, de irrigação arterial. Então, vou ter uma noção aí desses vasos, né? A drenagem venosa, ela acompanha mais ou menos a irrigação arterial, sendo também, né, as retais inferior e média com drenagem para as veias de ligas internas e circulação sistêmica. Notem que isso vai ter um impacto importante na disseminação metastática de tumores do reto, por exemplo. E já toda a parte da retal superior vai desembocar aqui na veia esplênica, que a veia mesentérica é inferior, ela desemboca na veia esplênica, então tudo do lado esquerdo vai para a veia esplênica, e a veia esplênica se junta justamente com a mesentérica superior, na junção espleno-mesentérica, para formar a veia porta. Então toda a drenagem venosa aí, da parte superior do reto até o colo direito, vai drenar para onde? Para o fígado, para a veia porta. Isso também é importante na disseminação metastática, na compreensão de sintomas que ocorrem, por exemplo, na hipertensão portal. Então, uma revisão aí da drenagem venosa, né? E aqui o segmento anorretal, é um desenho do segmento anorretal. Nós temos o reto aqui nas porções intraperitoneal e extraperitoneal, e pode ser dividido em 3 partes: reto alto, reto médio e reto baixo, né? Notem que tem as válvulas de Reich no reto, e aqui, no nível dos músculos elevadores do ânus, temos elevadores do ânus, esfíncter externo do ânus e esfíncter interno do ânus, que é o espessamento da camada muscular do reto. Então, na parte cranial desse canal anal, essa parte do aparelho esfincteriano é justamente uma parte que fica fechada, então ela fica fechada fisiologicamente, por isso que a gente considera o ânus, né? Aqui está aberto no desenho, mas toda essa parte com musculatura ela é fechada. Então a gente considera que o ânus começa aqui. Já o embriologista considera que o ânus começa mais para baixo, na linha pectínia. Por isso tem essa diferença. No exame físico, você toca, você nota o anel no retal fechado, acabou o anel, é o reto. Enquanto está no anel, está no canal anal. Então, uma pequena diferença aí do canal anal anatômico para o canal anal cirúrgico. Canal anal anatômico ou embriológico, linha pectínia. Canal anal cirúrgico, nível dos elevadores do ânus. É um pouco mais longo o canal anal cirúrgico. Quando nós falamos em anastomoses coloanais ou anastomoses ilioanais, estamos nos referindo ao canal anal cirúrgico, pois são termos cirúrgicos. Ok? Muito bem. Vejam aqui que tem esses coxins vasculares na parte cranial do canal anal e na parte distal, que são as hemorroidas internas e externas. Todas as pessoas têm papel na continência para gases, tem papel na proteção dos esfíncteres contra traumatismos da passagem das fezes. Eu tenho o seu papel fisiológico, com o envelhecimento do cidadão, com o esforço defecatório excessivo, com alterações degenerativas principalmente. Esses coxins passam a se dilatar, a deslizar pelo canal anal para a parte mais inferior, a dar sintomas de sangramento, dor, prurido, crises de trombose ou hemorragia intersticial, que são a doença hemorroidária. Mas hemorroidas, todos têm doença hemorroidária quando passam-se a ter sintomas decorrentes das hemorroidas. A irrigação do reto está aqui representada. Vemos aqui, né? Aqui é a artéria sacral, não tem nada a ver. Aqui é a retal superior, se divide em 2 ramos, e depois esses ramos penetrando para ir para a submucosa. E aqui, as retais média, que é muito menos importante. As principais são a hemorroidária inferior e superior, a retal média e a hemorroidária inferior, derivadas aqui da ilíaca interna. A drenagem venosa, mesma coisa, aqui mostrando plexos venosos hemorroidários, né? E a drenagem da mesma forma para a ilíaca interna uma parte e a outra parte para a retal superior. Então, fazendo uma olhada, um corte para sagittal, nós temos aqui o aparelho esfincteriano, porções subcutânea, superficial e profunda e elevador do reto, formando o assoalho pélvico, que vai dividir na prática o quê? A pelve do períneo.
É o que vai dividir o assoalho pélvico. Períneo para baixo, pélvico para cima. E aqui uma visão mais pormenorizada do aparelho esfincteriano. Aqui vocês veem os elevadores, as porções do esfíncter externo. Perceba que o esfíncter externo é de musculatura estriada. O esfíncter externo é voluntário, inervado por inervação sensitiva e motora voluntária. Já o esfíncter interno é involuntário, inervado por inervação autonômica. E o esfíncter interno é musculatura lisa, é espessamento da camada muscular do reto. Então ele é interno porque ele é pela parte de dentro do canal. Alguns pensam que é interno porque o externo é para fora e o interno é para dentro. Não. Interno é mais próximo à mucosa, o externo é mais longe da mucosa. Então o interno funciona como um funil e o externo abraça esse funil aqui, fechando o canal anal. Outro aspecto importante com relação à anatomia para as doenças orificiais são os espaços periretais, pela possibilidade de fístulas e abscessos. Então, subcutâneo, né? Tem a fossa isquio-retal e tem a fossa supraelevadora. São os 3 locais em que você pode ter abscessos perianais ou pararetais. Muito bem, então uma revisão sucinta da anatomia, para a gente poder passar agora para as doenças cardiovasculares, doenças coloproctológicas mais importantes. Então a anatomia cai um pouco mais a irrigação na prova de residência, nas preparações para concurso, um pouco mais de irrigação, cai alguma coisinha aí sobre a fisiopatologia da doença hemorroidária e a formação desses pléquicos aí. O que mais cai é isso aí. E vamos entrar na parte dos pólipos, que é uma doença frequente aí e de importância clínica. O termo pólipo, ele é um termo morfológico, ele não denota uma doença específica. O pólipo, ele é derivado do grego, que significaria falsos pés. Então, é uma lesão de crescimento endoluminal em qualquer órgão oco. Pode ter pólipo na bexiga, pólipo na vesícula, pólipo coloretal, que é o tema dessa aula aqui, são os pólipos intestinais. Então, é uma lesão que cresce para dentro do lúmen. Essa lesão pode ser da mucosa, pode ser da submucosa, mas é uma lesão de crescimento endoluminal. Então, pólipo significa isso, uma lesão que tem crescimento para dentro do lúmen do órgão. Percebam que esse pólipo aqui, ele tem um pedículo. Esse pedículo faz com que esse pólipo seja pediculado. Esse outro aqui não tem pedículo. É um pólipo sem pedículo, a gente chama de pólipo céssio. Tem importância sim, porque o pólipo pediculado é de mais fácil ressecção endoscópica, enquanto o pólipo céssio é mais difícil de ser ressecado. Pode ter uma base muito larga. No pólipo pediculado eu passo uma alça de colonoscopia e arranco o pólipo com uma margem sempre satisfatória. No pólipo céssio, isso pode não ser possível. Eu posso precisar fazer uma injeção submucosa, elevar, transformar isso numa lesão mais saltada para o lúmen do intestino para poder fazer a ressecção endoscópica. Aqui temos uma imagem de pólipo numa radiografia contrastada. Perceba o crescimento para dentro do lúmen e já é um pólipo degenerado, um pólipo com superfície irregular. É um pólipo que se degenerou para um câncer. Então vejam, o pólipo pode significar uma lesão inflamatória, o pólipo pode significar uma lesão neoplásica benigna e o pólipo pode significar uma lesão neoplásica maligna. O termo pólipo é qualquer lesão que cresça para dentro do lúmen intestinal, um pólipo intestinal. Muito bem. Então, conceitos importantes. Classificação morfológica. O pólipo pode ser céssio, quando ele não tem pedículo, subpediculado, quando tem a cabeça mais larga que a base, entretanto, não se forma um pedículo verdadeiro, e pediculado quando nós tivermos um pedículo verdadeiro. Então, são as formas que podem ser um pólipo. Então, aqui em cima, pólipo céssio, notem que a base é a parte mais larga do pólipo. No subpediculado, você tem a base mais estreita que a cabeça do pólipo. Entretanto, não se forma um pedículo verdadeiro. O pedículo é um talo do pólipo, como tem no pólipo pediculado. Então, qual é o pólipo mais fácil de ressecção? O pólipo pediculado, depois o subpediculado e, por último, o pólipo céssio. Qual é a maior chance de invasão maligna de um tumor que está na cabeça de um pólipo? De um pólipo céssio, que está mais próximo à parede do cólon.
no pólipo pediculado, até que a lesão neoplásica chega à parede do cólon, tem que passar toda a cabeça, todo o pedículo, até chegar na parede do cólon. Já o pólipo césseo não. Rapidamente a lesão pode invadir. Então os pólipos césseos têm um risco um pouco maior de complicações que os pólipos pediculados. Com relação à avaliação histopatológica, os pólipos podem ser divididos em inflamatórios, neoplásicos, lembrando-se que existem neoplasias benignas e malignas. Neoplasia não é sinônimo de câncer, né? Então, neoplasia é aquele clone celular diferente, né? E as miscelâneas, que são pólipos constituídos por mais de um tipo de tecido. Os pólipos inflamatórios mais comuns são os pseudopólipos, quando nós temos apenas um edema da parede intestinal, dando a falsa imagem, o falso formato de um pólipo. E tem os pólipos linfóides, em que o tecido linfático submucoso, ele cresce, dando a formação polipoide da mucosa. Então, são os mais comuns. Com relação às neoplasias, temos as benignas e as malignas. As benignas podem ser epiteliais ou não epiteliais. As mais importantes são as neoplasias benignas epiteliais. Como o epitélio do cólon é uma glândula, né? Então, o epitélio glandular, nós temos um adenoma. Então, o adenoma é a neoplasia benigna da mucosa coloretal. Só que essa neoplasia benigna epitelial da mucosa coloretal, ela tem um potencial de transformação maligna. Daí a importância do tratamento e do acompanhamento dos pacientes que têm adenomas. Então, os adenomas são dos pólipos benignos, aqueles que demandam um cuidado maior pelo seu potencial de transformação em câncer, que seria o adenocarcinoma. Das malignas, além do carcinoma, nós temos os tumores carcinoides, que são bem mais raros, e que são tumores que, histologicamente, têm aspecto de uma lesão neoplásica maligna, entretanto, têm um comportamento biológico muito mais indolente. Eles podem dar metástases, podem invadir outros órgãos, podem levar o paciente ao óbito, eventualmente, onde são classificados como malignos, porque tem essa característica, que é o que define o câncer. Entretanto, tem um crescimento muito lento e um potencial de agressividade muito baixo. Então, ele parece um câncer, mas tem um comportamento mais leve, por isso que se chama carcinoide, não é bem um carcinoma, um tumor carcinoide. Recebe esse nome por essa razão. Existem os pólipos chamados amartomas, que são como se fossem distribuição anormal de um tecido normal. Então, tecidos normais, você não tem neoplasias ali, não tem inflamação ali, mas você tem tecidos normais arranjados de forma errada. Então, você tem uma mucosa excessiva, você tem tecidos submucosos excessivos, então você tem alterações da estrutura, da arquitetura daquela mucosa, sem que seja uma neoplasia nem uma inflamação. Então, o hemartoma é uma distribuição anormal de tecidos normais. Os amartomas têm importância porque muitas das síndromes polipoides são síndromes derivadas dos amartomas. Então, as síndromes de Poit-Jeghers, a polipose juvenil, os pólipos juvenis isolados e mesmo a adenomiose são todos de amartomas. Você tem pólipos hiperplásicos, apenas uma hiperplasia da mucosa, e pólipos fibroides, com uma fibrose, uma cicatriz da submucosa ou da mucosa. Um exemplo clássico de um pólipo fibroide no canal anal é a papila anal hipertrófica, é um pólipo fibroide. Então são pólipos benignos, não tem potencial de malignização. Se forem retirados, o paciente está totalmente curado, sem nenhuma necessidade ulterior de acompanhamento endoscópico. Os pólipos intestinais podem ser localizados em qualquer porção do intestino, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. Com relação aos adenomas, a grande importância é a sequência adenocarcinoma. Foram feitos vários trabalhos epidemiológicos, anatomopatológicos, acompanhamentos prospectivos, que mostraram que os adenomas podem se transformar em adenocarcinomas. Então, você tem uma sequência de alterações genéticas que
que levam ao epitélio hiperplásico, à formação do adenoma, à transformação do adenoma em adenocarcinoma e à metástase à distância. Então você consegue pegar em pólipos menores, caminhando até pólipos maiores, e quanto maior o pólipo, ou seja, quanto mais tempo de evolução tem um pólipo, maior o número de alterações genéticas que podem levar ao aparecimento de um câncer. Então isso aí são alterações genéticas que explicam a evolução do adenoma para adenocarcinoma. Existem evidências epidemiológicas. Por exemplo, localidades em que você tem bastante adenoma têm uma incidência maior de adenocarcinoma. Ou então, pacientes que desenvolvem adenoma numa região, 10 anos depois, na mesma região, vem o aparecimento do adenocarcinoma, mostrando uma evolução temporal dos adenomas para os adenocarcinomas. Evidências histopatológicas. Pega-se, por exemplo, um adenoma grande e se vê que numa das regiões do adenoma houve degeneração maligna e existe um adenocarcinoma. E teve o National Polypoid Study, que foi um acompanhamento prospectivo realizado nos Estados Unidos, que mostrou que tinha localidades com mais adenoma, que tinham mais adenocarcinoma, que tinha transformação maligna e que os pacientes que tiravam os adenomas não desenvolviam câncer. Ou desenvolviam câncer numa incidência muito menor. Hoje em dia a gente sabe já que nem todos os tumores coloretais malignos, do tipo adenocarcinoma, advêm dos adenomas. Então a expectativa é que com a retirada dos adenomas, nós venhamos a ter aí uma redução em torno de 60%, 70%, 50% da incidência do câncer. Não de 100%, porque existem casos do chamado adenocarcinoma de novo, em que o tumor aparece na mucosa sem previamente ter um adenoma. Mas a grande maioria dos tumores malignos, inclusive nos pacientes com síndromes genéticas, como polipose adenomatosa familiar, que é mais rara, e a síndrome de Lynch, que é o HLPCC, o tumor maligno aparece em cima de um adenoma. Mas pode ter casos que não apareça assim. Assumir um outro caminho, como o adenocarcinoma de novo, ou eventualmente o caminho de inflamação crônica, displasia e câncer, que também pode acontecer. Aqui nós temos uma imagem da sequência adenoma-adenocarcinoma. Então o colo normal aqui à esquerda de vocês. E aí vem alterações como a alteração do APC. APC significa ausente na polipose colônica. Então quando você perde o gene, você tem a polipose do adenoma. E alterações, né, dos genes de reparo do DNA, como o MSH2 e o MLH1, que podem levar ao aparecimento do epitélio hiperproliferativo e depois, com a inativação desses genes, aparecimento do adenoma. Vejam que as mesmas alterações genéticas, o APC e o gene de reparo do DNA, que nós vamos ter nos pacientes com síndromes genéticas, ocorrem na população geral que tem o câncer esporádico. A diferença é que o paciente com síndrome genética, ele tem essa alteração em todo o seu genoma, em todo o seu DNA. E no paciente com câncer esporádico, ele desenvolve essa alteração genética na mucosa daquela região e apresenta o adenoma ou adenocarcinoma. Então a alteração genética, o caminho, a trilha genética é a mesma. Só que o paciente que tem uma síndrome genética tem no organismo inteiro isso. Por isso são frequentes tumores de outros órgãos. E aquele paciente que não tem a síndrome genética tem apenas nas regiões do cólon essa alteração. Então esse adenoma ele sofre alterações, né? Com mutação do Carras, deleção do cromossomo 18q e principalmente a deleção do P53, que é uma molécula que regula a apoptose celular, a transformação do carcinoma, que ele vai invadir a membrana basal. Então essa sequência adenoma-adenocarcinoma, ela é uma sequência que dura 6 a 10 anos, 5 a 10 anos. É baseado no conhecimento da demora do desenvolvimento dessas alterações, que se propõe todos os sistemas de rastreamento do câncer coloretal, com colonoscopias a cada 3 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, a depender do grupo de risco, fato esse que nós vamos discutir na aula de câncer coloretal. Então aqui uma outra imagem, epitélio normal, perda do APC
eritério hiperproliferativo, adenoma precoce, ativação do Carrasco, adenoma intermediário, deleção do 18q, adenoma tardio, perda do P53, carcinoma. E outras alterações, como por exemplo, alterações do KI67, vão levar aí ao aparecimento de metástases. Então, essa sequência adenoma-adenocarcinoma, ela é um pouco complexa. Eu me recordo de quando eu era estudante como vocês, eu deixava para estudar isso aí na véspera da prova. Eu sempre esquecia. Eu fazia prova de cirurgia geral, de aparelho digestivo, de coloprocto, e eu sempre esquecia isso aí, deixava para estudar. Essa era uma das coisas que eu guardava para estudar pertinho da prova, porque se eu balançasse um pouco a cabeça, já escorregava tudo e caía. Como eu já falei 52 mil vezes, eu esqueço um pouco isso, mas eu ainda esqueço um pouco. Então é bom vocês terem noção dos nomes desses genes, quais fazem parte da sequência adenoma-adenocarcinoma, porque a gente vive hoje em dia uma era do estudo da genética no câncer. Então, todas as medicações para o tratamento do câncer, elas são baseadas nessas alterações genéticas de proliferação vascular, de proliferação celular. Então, isso vem sendo cobrado em concursos médicos. Quando eu fiz prova, jamais cairia isso aí na prova de R1. Hoje em dia, cai questão na prova de R1 sobre sequência adenoma-adenocarcinoma. E cai com uma boa frequência. Então, preste atenção nisso aí, leia 1, 2, 3 vezes, se não der para decorar tudo, pelo menos tem uma noção geral de como funciona essa sequência. Muito bem. Ainda sobre os adenomas, nós temos diferentes tipos histológicos de adenoma. Vocês se recordam muito melhor que eu, porque vocês viram isso há menos tempo, de que a mucosa intestinal, ela tem as vilosidades para absorção e tem as criptas para secreção de muco. E essas criptas formam túbulos. Então, o adenoma ele pode ter predomínio de vilosidades, ou predomínio de túbulos. Se o predomínio for de vilo, se chamará adenoma viloso. Se o predomínio for de túbulos, adenoma tubular. Mas isso tem importância? Tem. Porque o adenoma viloso tem uma chance de malignização muito maior que o tubular. E existem os tipos mistos, túbulo-vilosos, que têm uma chance intermediária. Então, fatores de risco para o desenvolvimento de câncer no adenoma. O tamanho, quanto maior o adenoma, maior a chance de câncer. Porque quanto maior, mais tempo de crescimento ele tem. Hoje em dia, existem muitas técnicas de ressecção endoscópica de pólipos. Então, a gente vai discutir mais para frente, o tratamento desses adenomas é a ressecção endoscópica ou cirúrgica, hoje em dia. Há algum tempo atrás, era mais difícil tecnicamente a ressecção endoscópica. Então, por exemplo, se tivesse um tumor com mais de 5 centímetros, um adenoma, era indicação de ressecção, porque a chance de câncer era muito alta. Mas se fosse viloso, maior que 2,5 centímetros, teria indicação de ressecção. Hoje em dia não. É ressecável, você resseca, avalia o espécime anatomopatológico e vê se preencheu critérios de cura ou não. Que a gente vai discutir mais para frente. Então, vocês vão pegar algumas questões mais antigas que falam que do tamanho do pólipo em relação à indicação de colectomia ou de ressecção endoscópica. Hoje em dia, é a possibilidade de ressecção que vai dizer se é endoscópica ou cirúrgica. E a avaliação final para critério de cura é feita depois do exame anatomopatológico definitivo. Mas continua como fator de risco, quanto maior o adenoma, maior a chance dele ter câncer. Então, o adenoma viloso, mais chance de ter câncer do que o adenoma tubular. Tá bem. Uma coisa é eu ter um pólipo. Ter um pólipo no colo. Outra coisa é eu ter vários pólipos. Eu ter a polipose. Então, tem síndromes que são síndromes genéticas. Já dou a dica para vocês de que todas as síndromes polipoides são autossômicas dominantes. Então, nenhuma vai ser recessiva, nenhuma vai ser ligada ao sexo. Todas são autossômicas dominantes. Para prova, é legal você gravar essa informação, que vai ter lá uma questão difícil, que vai ter isso aí, você já elimina. Então, todas são autossômicas dominantes. Todos os tipos de síndromes polipoides intestinais. Então, você tem essas síndromes genéticas que levam a múltiplos pólipos intestinais, seja no delgado ou no intestino grosso. Vamos discutir um pouquinho elas aqui. A mais importante delas é a PAF, polipose adenomatosa familiar. Então, PAF, polipose adenomatosa familiar. Ela é uma síndrome genética só, ou seja, você tem um genótipo apenas, mas você pode ter expressão de diferentes fenótipos. Então, a PAF clássica pode existir,
ou pode existir a síndrome de Gardner ou síndrome de Turcot, que são a mesma síndrome genética. Vamos ver mais para frente. Qual é a alteração genotípica de todas essas síndromes da PAF? É a autossômica dominante causada por mutação germinativa no gene APC, ausente da polipose colônica. 5q21 é o endereço dele. É chato gravar isso? É chato, mas cai na prova. Então esse é o locus 21 do cromossomo 5, né, do braço longo. É o endereço dele aí. Então 5q21. A penetrância é de 100%. Isso significa todos os pacientes com PAF desenvolverão câncer coloretal se não forem tratados. E se viverem, claro, né? Então, geralmente o paciente chega ao câncer em 100% por volta dos 40 anos. O tratamento se dá antes da chegada do câncer, por volta da segunda década de vida, terceira década de vida, normalmente menos de 10 anos do aparecimento dos adenomas, que é o tempo que eles viram câncer. E outra questão importante, de cada 5 indivíduos que têm polipose adenomatose familiar, um não tem história familiar prévia. Ele sofreu a mutação cromossômica no seu desenvolvimento embrionário. Então o sujeito foi desenvolver a mutação cromossômica, e ele desenvolveu a PAF. Não tem pai, mãe, tio, primo, irmão, ninguém com PAF na família. Obviamente, como é autossômico dominante, ele deve passar essa alteração para os seus descendentes. Mas pode não ter nenhum ascendente, nenhum parente com PAF. Então não é obrigatória a história familiar. 4 em cada 5 tem história familiar, mas não é obrigatória. Mas a gente precisa tanto saber qual é a alteração genotípica da PAF? Não precisa. Porque através de um exame de colonoscopia, eu consigo saber se o paciente tem PAF ou não. Tem um critério muito fácil. Os pacientes que têm mais de 100 adenomas coloretais têm PAF. Então não existe nenhuma outra doença em que o sujeito desenvolva mais de 100 adenomas. Então fez colonoscopia, deu mais de 100 adenomas, não precisa de nenhum teste genético. Feito o diagnóstico pelo fenótipo da PAF. A questão é que existe a forma atenuada, são mosaicos, em que você tem 60, 70, 80 adenomas no cólon, 40, então múltiplos adenomas, dezenas de adenomas, mas não chegam a 100. Então, nesse caso, é a PAF atenuada, um pouco menos agressiva do que a PAF clássica. E na síndrome de Gardner, é a PAF com tumores de partes moles, que podem ser fibromas, cistos epidermoides, cistos sebáceos, lipomas e tumores desmoides, osteomas de ossos longos, mandíbula, crânio, maxila, adenomas do trato digestivo alto, onde os pólipos ao redor da papila duodenal são os mais frequentes, carcinoma de tireoide e hepatoblastoma. Então, tudo isso aí associado à PAF é a síndrome de Gardner. E na síndrome de Turcot, nós temos a PAF associada aos tumores do sistema nervoso central, onde o mais comum é o meduloblastoma, mas pode haver, por exemplo, astrocitomas ou gliomas. Então, Turcot, PAF mais tumores do sistema nervoso central. Gardner, PAF mais osteomas de ossos longos, tumores de partes moles, etc. Hoje em dia não se diferencia tanto, é tudo PAF. Aí você vai ver, porque aquele sujeito pode não ter um osteoma agora, depois ter um osteoma. Ele pode não ter um tumor desmoide, depois vir a ter um tumor desmoide. Geralmente esses pacientes que têm outros tumores fora do intestino têm formas mais agressivas da PAF. Aqui temos a fotografia da peça cirúrgica, um espécime de uma proctocolectomia total, retirada de todo o reto e de todo o cólon, por polipose e adenomatose familiar. Percebam que isso aqui é o reto, só isso aqui é o reto. Então a gente tem aqui, vamos pegar assim, 2 centímetros de reto, né? 2 centímetros de reto aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já tem 20 pólipos aí 1 centímetro de reto. Só no reto aí tem mais de 100 pólipos. Fez biópsia aleatória de uns 20, tudo adenoma. Esse paciente tem PAF. Não vem adenoma, vem pólipos hiperplásticos. Opa, é outra coisa diferente. Não é PAF. E vejam aqui, uma série
de pólipos e alguns pólipos com nítido aspecto de degeneração maligna. Esse paciente tinha 4 adenocarcinomas nessa peça de colectomia. Então, isso é a PAF. Então, todos os pacientes que não forem submetidos à ressecção do câncer, do cólon inteiro do reto, vão ter câncer. Você tem que ressecar. Aqui temos osteoma de ossos longos, de mandíbula, quer dizer. Aqui tumores de partes moles. Muito bem, então a PAF, sempre que for adenoma, qual é a síndrome? PAF. E tem outras síndromes? Sim, existem outras síndromes. Então temos a polipose juvenil, e aí alguns diferenciam em pólipos juvenis, outros falam que polipose quando tem mais de 100, então outros dizem não, quando tem um monte de pólipo é síndrome da polipose. Não importa, pólipo juvenil ou polipose ou síndrome da polipose sempre vai ser amartoma. Qual é a diferença? O paciente que tem a síndrome da polipose tem inúmeros amartomas que vai ter até comprometimento na absorção de alimentos. Você tem a síndrome de Poitts-Jaggers, que é a associação dos amartomas com manchas de café com leite, né? Lembrando para vocês na mucosa e na pele, né? E esse paciente tem muitas lesões onde no intestino delgado, o que dá é intussuscepção, invaginação intestinal, o que dá mala absorção, diarreia crônica. Tudo isso pode acontecer nessa síndrome polipóide sem adenoma, né? E a Cronkite-Canada, que é a mesma coisa também, só que dá uma diarreia importante, tem muito no jejum proximal. Aqui temos algumas imagens de manchas de café com leite no paciente com Poitts-Jaggers. Aqui mancha de café com leite também na cavidade oral. E aqui a tomografia computadorizada mostrando intussuscepção intestinal. Essa paciente tinha obstruções intestinais crônicas, intussuscepção crônica, tinha cólicas intestinais. No tratamento a gente fez uma laparotomia, que um ponto de intussuscepção a gente ressecava todos os pólipos grandes para diminuir a chance dela ter intussuscepção. Você pode fazer isso aí do ponto de vista cirúrgico, ou você pode puxar um pouquinho a alça, jogar o endoscópio para cima e para baixo e ir tirando esses pólipos. Claro que um pólipo desse tamanho tem que ter uma ressecção cirúrgica. Então é uma doença que não tem cura. Você vai tentar diminuir a chance de complicação através da ressecção dos maiores pólipos. Muito bem, então sem falar só de polipose, mas falando de qualquer um pólipo no intestino, que tipo de sintoma ele pode ter? Então pode ser assintomático. Você achou um pólipo no exame de rotina. Então tinha lá 50 anos, foi no médico, ele pediu uma colonoscopia e foi identificado um pólipo, um paciente assintomático. É o mais comum. O paciente pode ter hemorragia oculta ou não. Então pode ter sangue oculto nas fezes positivo, pode ter hemorragia nítida. Eu lembro de um paciente que eu peguei que tinha mais ou menos uns 20 anos. Ele falou assim, doutor, eu evacuo e pinga sangue depois. Sempre vou evacuar, tem um sangue no finalzinho. Já fui em 4 médicos e falaram que era hemorroida. Eu fiz o exame proctológico completo, ele não tinha doença hemorroidária. As hemorroidas eram totalmente normais. Eu falei, olha, às vezes é um pólipo de reto, isso aí mais para cima, na anoscopia a gente não conseguiu ver. Pediu uma colonoscopia, tinha um pólipo juvenil, isolado, tirou-se o pólipo, ficou curado. Então, os pólipos se manifestam por sangramento. E o pólipo juvenil da criança, que é um hematoma, tirou, está curado. Então, se você faz o exame proctológico e não acha a causa para o sangramento, mesmo num paciente jovem, você deve continuar a investigação através de exames endoscópicos. Obstrução por intussuscepção intestinal, ou eventualmente pelo tamanho muito grande do pólipo também, e o câncer, que é uma complicação da degeneração dos pólipos adenomatosos. A investigação pode se dar por exame de fezes, aí a gente tem a pesquisa do sangue oculto nas fezes. Nós vamos ver no decorrer de outras aulas que isso é utilizado muito no rastreamento do câncer coloretal. E quando se fala em rastreamento do câncer coloretal, se fala, na verdade, de rastreamento de pólipos adenomatosos. Porque eu quero pegar essas lesões para excisar essas lesões antes que ela vire câncer. Isso eu chamo de prevenção primária do câncer. Prevenir o aparecimento do câncer. Prevenção secundária dos adenomas, mas primária do câncer. Então, o exame de fezes eu posso ver a atividade enzimática, que é ruim, posso ver o pesquisa de sangue oculto imunológico ou o mais moderno do DNA fecal.
Ainda está em investigação. A endoscopia, seja a enteroscopia ou colonoscopia ou endoscopia digestiva alta, para visualização dos pólipos, né? Por radiologia, os exames contrastados, eles ganham importância junto com os novos exames de imagem tridimensional, que são as enterografias tomográficas ou por ressonância. E a anatomia patológica, que vai nos dizer o tipo histológico do pólipo, para nós sabermos se há ou não indicação de tratamento e de investigação, e de rastreamento posterior. Então aqui temos um exame de endoscopia mostrando a lesão polipoide. Percebam que essa lesão polipoide, ela é um pouco irregular, lobulada, e tem uma umbilicação central. Provavelmente já sofreu uma degeneração maligna. Diferente dessa aqui, que é pequenininha e que está, obviamente, com um aspecto benigno. Então aquela outra, essa é mais para dentro aqui. Então você consegue ver as lesões. Se eu pego as lesões todas nesse estágio, eu faço a ressecção endoscópica e o paciente não desenvolve o câncer. Então, um pequeno pólipo céssio, um maior pólipo céssio. Por radiologia, você vê que é um pouco difícil de você ver a mucosa intestinal. Então, você acompanhar a mucosa aqui, ela é mais lisa no colo direito, vem o colo transverso. E aqui no ângulo você consegue ver várias falhas de enchimento mais para o colo esquerdo, que são sugestivas de pólipos, como esse aqui. E aqui temos a colonoscopia virtual. O nome mais correto é colografia por tomografia, ou colografia tomográfica. Você faz preparo de colo no paciente, enche o intestino dele de líquido e faz uma tomografia. E aí, com a reconstrução em 3 dimensões, você consegue identificar pólipos de até meio centímetro. Isso é interessante em 2 casos, principalmente nos pacientes com alto risco cardiovascular de serem submetidos a uma colonoscopia, e ou naqueles pacientes em que você não consegue, por exemplo, ultrapassar o sigmoide devido a alguma angulação fixa. Então você consegue ver o restante do cólon se tem lesões ou não. Então eu faço a colonoscopia, vejo lá que ele tem um tumor no cólon sigmoide, que é intransponível ao aparelho. Eu vou fazer uma sigmoidectomia ou uma colectomia total. Então antes eu faço uma colonoscopia virtual, vejo o restante do cólon. Se não houver outras lesões, uma sigmoidectomia. Se houver lesões sincrônicas, uma colectomia total. Então, são exames que existem no nosso meio já em fácil disponibilidade em São Paulo, por exemplo. Identificado um pólipo, você pode ter como conduta a observação, por exemplo, um pólipo submucoso, que se trata de um lipoma, um pólipo hiperplásico, que eu biopsiei veio hiperplásico, de difícil ressecção, que são pólipos que, se não forem sintomáticos, eles não vão causar malefício nenhum ao paciente. Entretanto, se o paciente for sintomático, se ele tiver um adenoma, eu sempre tenho que ressecar o pólipo. E essa ressecção pode ser endoscópica ou cirúrgica. A ressecção endoscópica, ela pode ser através da polipectomia em alça. Eu passo uma alça de bisturi elétrico na base do pólipo, queimo e arranco o pólipo. Ou pode ser uma ressecção submucosa em monobloco, em que eu injeto o soro fisiológico, levanto essa lesão e faço a ressecção submucosa dessa lesão. Aqui vejam esse pequeno pólipo aqui, que foi ressecado, né? Ó, ressecção do pólipo, a alça de polipectomia está aqui, e aqui a musculatura circular do colo exposta. Então, você tirou a mucosa e submucosa, foi feita a polipectomia. É um tratamento para todos os pólipos pediculados e para aqueles pólipos césseis pequenos, passíveis de ressecção com alça de polipectomia. Já aqui não, temos uma lesão de espraiamento, uma lesão grande, uma lesão que ocupa uma área razoável da superfície do colo. É impossível dar uma laçada nessa lesão com uma alça de polipectomia. Existe uma técnica de pegar a alça e tirando em vários pedaços, até tirar tudo. Se chama técnica do piecemeal, ou em pedaços mesmo, em fatias. A ressecção fatiada da lesão. Obviamente, vou ter vários fragmentos histológicos. Eu não vou poder dizer se a margem é comprometida ou não. Vai ter vários fragmentos com margem comprometida. Então, a técnica do piecemeal, ela impossibilita a avaliação das margens. Então, todos os pólipos que sejam adenomas ressecados pela técnica de fatiamento, eles não têm critério de cura endoscópica. O correto é fazer a ressecção em monobloco, tirar toda a lesão de uma vez só. Então, foi feita a excisão de um pólipo. Eu vou ter a avaliação histopatológica, anatomopatológica. Essa avaliação pode me levar a um critério de cura total,
Então, a cura total, por exemplo, em todos os tumores que não sejam adenomas, nem adenocarcinomas, nem carcinoides, retirou com margem, cura total. Cura parcial, quando eu fico na dúvida, margens exíguas, é um termo um pouco difícil de definir, ou não curativa. Então, tratamento endoscópico curativo, excisão total do pólipo em monobloco. É um critério que tem que ser completado para que ela possa ser curativa, né? A gente vai ver os critérios de cura endoscópica nos adenomas e nos adenocarcinomas na aula de câncer coloretal, quando eu falar em tratamento endoscópico do câncer coloretal. Ok? Então, os adenomas saem de monobloco com margem estão curados, e os adenocarcinomas têm que preencher alguns subtipos de resposta que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, os adenomas todos têm indicação de ressecção, os outros pólipos todos que forem sintomáticos. Tá? Então, essa é a indicação de ressecção dos pólipos intestinais. Vejamos algumas questões aqui acerca desses pólipos. Questão 2013. A síndrome de Peutz-Jeghers é uma síndrome autossômica dominante. Eu falei, todas as síndromes polipoides são autossômicas dominantes. Grave essa informação. Caracterizada pela combinação de hiperpigmentação da mucosa bucal dos lábios e dos dígitos, bem como pela presença de que no trato intestinal? Adenomas não, são amartomas. Tubulares não, vilosos não, tubulovilosos não. Então, eu teria pólipos amartomatosos ou pólipos juvenis. O pólipo juvenil é um tipo de pólipo amartomatoso. Mas não é a polipose juvenil que eu tenho. Eu tenho a síndrome de Peutz-Jeghers, então não é pólipo juvenil. Quando eu falo em pólipo juvenil, é um pólipo único, geralmente localizado no reto. Então, a localização mais comum do pólipo juvenil é o reto, e é mais comum que ele seja único. Gravem também essa informação aí. Uma criança de 5 anos, sexo masculino, previamente ígida, apresenta subitamente sangue vivo nas fezes. Vejam que muitos de vocês gostam de gravar, de aprender, fazer questões, se baseando exclusivamente em critérios epidemiológicos. E aí grava a seguinte informação: a principal causa de hemorragia digestiva baixa em crianças é o divertículo de Meckel. Tudo bem, isso é uma verdade. Mas como é o sangramento pelo divertículo de Meckel? É uma enterorragia ou é um sangue escurecido, porque ele é um sangue no intestino delgado, ele se mistura às fezes no colo direito. Um paciente que tem sangramento vermelho vivo nas evacuações, ele tem uma lesão no reto ou uma lesão no canal anal. O sangue não se misturou às fezes. Então aqui eu tenho uma criança de 5 anos do sexo masculino que tem uma lesão provavelmente no reto ou no canal anal. Será que esse paciente tem uma lesão no ânus, ou hemorroida? Não, a hemorroida é uma doença degenerativa, não dá em criança de 5 anos. Então vamos ver. Causa mais provável do sangramento: alergia à proteína do leite de vaca. Isso dá sangramento, mas é um sangramento associado à colite. Então, cólicas intestinais intensas, né? A criança chora bastante, às vezes tem diarreia junto, muco e sangue, não é só sangue, porque é uma colite alérgica causada por um infiltrado eosinofílico, levando ao sangramento. Se eu conheço bem, não é porque eu estudo, porque minhas 2 filhas tiveram. Então, por isso que eu sei isso aqui, que dá só do pediatra, isso não do cirurgião coloretal. Mas então é uma colite alérgica que dá sangramento. Então não é um sangramento vermelho vivo sem dor ao evacuar. Coagulopatia. Coagulopatia, a criança, normalmente, se for coagulopatia congênita, tem um sangramento desde a primeira infância, do começo, quando é lactente ainda, recém-nascido, e tem sangramento em várias locais, não apenas ao evacuar. Gastrite hemorrágica, né? Aí geralmente é melena que a criança tem, né? É raro em criança o uso abusivo do Alivium, que é um anti-inflamatório, pode levar a isso aí, não é o caso. E o pólipo juvenil, que é a resposta correta. Então, um pólipo único no reto, meninos dá mais que menina. Sangramento indolor. Na verdade, o principal diagnóstico diferencial para essa criança é uma fissura anal. Aí o que vai diferenciar a fissura anal do pólipo, a fissura anal, ele tem dor ao evacuar, tem a fissura identificável no exame clínico, né? E geralmente acontece numa criança constipada. Então, ficar de olho no diagnóstico diferencial, não tem na questão, mas poderia ser fissura anal também. Quanto à polipose adenomatose familiar, então PAF, assinale a correta. Pode estar associado a tumores desmoides, sim.
que frequentemente causam metástase, olha. Isso aqui, ó. Então, tumor desmoide causa metástase? Eu não sei nem o que é tumor desmoide, como é que eu vou saber se causa metástase? Não. Tumor desmoide não causa metástase. É como se fosse um carcinoma basocelular. Ele invade localmente, pode dar na parede abdominal, no mesentério, no momento, invade localmente estruturas, é de difícil ressecção, mas ele não causa metástase do tumor desmoide. Então, não é um tumor maligno nesse sentido. Então, não causa metástase, está errada. Lesões pigmentares de retina são raras, mas podem servir como bom marcador clínico. Na verdade, essas lesões pigmentares não são raras, tá? A doença é causada por mutação no gene APC, localizado no cromossomo 5q locus 21. Então, o que ele queria nessa questão? O endereço do gene APC. 5q21 é o endereço dele. Isso caiu várias vezes em prova de residência. Não foi uma nem duas, foram várias vezes. A associação a pólipos gastrodenais é pouco frequente, não, é muito frequente. O mais comum são os adenomas de papila. Mas estes apresentam alto grau de marginalização, pode ter marginalização, mas não são alto grau, então está errada a letra D, correto a letra C. Com relação aos pólipos coloretais, assinale a alternativa incorreta, a errada. Podem ser classificados pela sua aparência histológica como tubular, túbulo viloso e viloso. Sim, os adenomas podem ser tubular, túbulo viloso ou viloso, os tipos histológicos. Os pólipos têm outros, tem hiperplásico, né, tem amartoma, mas tudo bem, vamos ver as outras. A incidência de carcinoma invasivo encontrado em um pólipo depende do tamanho, sim. Já falei, quanto maior, maior a chance de ser câncer. É do tipo histológico do pólipo, sim, os adenomas têm mais chance. E dos adenomas, o viloso tem mais chance que os outros. Então, está correta. Os pacientes com polipose e adenomatosa familiar desenvolverão câncer coloretal em 50% dos casos. Não, gente, em 100% dos casos. Se não forem tratados, aos 40 anos, 100% vai ter câncer coloretal. Os pólipos hiperplásicos são os pólipos colônicos mais comuns. Né? Não são. Alterações adenomatosas podem ser encontradas em pólipos hiperplásicos. Na verdade, vocês vão ver algumas questões um pouco controversas, falando assim, que na síndrome de Jaggers há elevação na chance de câncer coloretal ou intestinal. Aí você pensa, não, Jaggers é amartoma, não vira câncer, não tem. Mas tem, porque os pacientes com Jaggers têm mais adenomas do que os pacientes sem Jaggers. Agora, não é que o pólipo hiperplásico, né? Que o pólipo hiperplásico ele vai virar câncer. Quando ele está associado ao adenoma, aí sim ele vai ter câncer. Qual das lesões polipóides colônicas a seguir possui maior risco para a transformação maligna? Amartoma, não. Adenoma serrilhado é um tipo de adenoma. Viloso, tubular ou pólipo hiperplásico? Hiperplásico não. Então, esses três aqui têm chance de virar câncer. O que tem mais desses aí é o adenoma viloso. Questão também fácil, clássica, cai todo ano na prova de residência. Paciente com história de PAF, polipose intestinal, é submetido a polipectomia diagnóstica. Qual o diagnóstico mais provável? Hiperplásico não, pseudopólipo não, pólipo adenomatoso. Mas seria viloso? Não, ele pode ser túbulo viloso, pode ser tubular, ele tem pólipo adenomatoso. Geralmente é mais tubular. Então, questão que ficaria na dúvida dessas duas, correta aqui é a letra C. Um paciente de 28 anos realiza colonoscopia para investigação de episódios esporádicos de hematoquesia. O exame evidencia inúmeras lesões polipóides em todos os segmentos examinados. Realiza também polipectomia de 2 desses com análise mostrando adenoma viloso. A conduta para esse paciente. Ok, 28 anos, inúmeros pólipos, biópsia adenoma. O que ele tem, esse paciente? PAF, polipose adenomatosa familiar. Conduta, repetir colonoscopia, não. Reto-sigmoidectomia, não. Colectomia direita, não. Proctocolectomia. Então, o tratamento é retirada do reto, procto, colectomia do colo inteiro, total. Aí você tira o reto e o colo, o que você faz? Ou a ileostomia definitiva, ou você vai na anastomosa o íleo com o ânus.
Como o ilho é fininho, se eu anastomosar o ilho com o ânus diretamente, o paciente fica evacuando toda hora. Então a gente faz a confecção de uma bolsa, um reservatório ileal com o ilho, ou pode ser em J, que é o mais comum, e aí faz a anastomose da bolsa com o ânus. Então, proctocolectomia total, com bolsa ileal em J ou não, e anastomose ilho-anal. Esse é o tratamento para polipose adenomatose familiar, é o mesmo que a gente usa na doença inflamatória intestinal do tipo retocolite ulcerativa. Uma paciente de 17 anos foi atendida no ambulatório de coloproctologia com queixa de eliminação de sangue nas fezes há 2 meses. Então, jovem, 17 anos, há 2 meses sangue nas fezes. Ao exame físico, bom estado geral, e curada, ao exame proctológico, múltiplos pólipos pequenos, cestos petriculares do reto do sigmoide. Então, foi feita retossigmoidoscopia rígida. Pai com câncer de reto aos 38, antes dos 40, e 2 tios operados com tumores de intestino. Após a colonoscopia, revelou com resultado que revelou polipose múltipla em todo o cólon. E o laudo foi de adenoma. Então ela tem PAF, essa paciente. Qual é o diagnóstico? PAF. Polipose adenomatose familiar. Juvenil seria amartoma, Poit-Jeghers é amartoma. E Lynch? Lynch é o HNPCC. Câncer coloretal hereditário não relacionado à polipose. Na síndrome de Lynch, os pacientes têm adenomas e têm câncer. Só que eles não têm mais de 100 adenomas no cólon. Tem poucos adenomas, 5, 6. E aí existe, a gente vai ver na aula de câncer, na síndrome de Lynch, critérios de Amsterdã, que é assim, tem que ter 3 parentes acometidos com câncer coloretal, né, um parente de primeiro grau dos outros 2, e com menos de 50 anos. Então aqui ele fala, ela não tem, agora tem pólipo, mas o pai tem câncer, 2 tios, então tem 3 parentes com menos de 50 anos, um parente de primeiro grau dos outros 2. Então, essa paciente, ela preenche os critérios de síndrome de Lynch, exceto porque o último critério de síndrome de Lynch é a polipose e adenomatose familiar deve ser excluída. Porque todos os pacientes com PAF, como uma doença autossômica dominante, vão preencher o critério de Lynch. Ok? Então, se tem PAF, não é Lynch. Então, aqui, polipose e adenomatose familiar. A conduta terapêutica mais recomendada para a paciente. Então, proctocolectomia total e anastomose bolsa ilho-anal. Proctocolectomia total ilho-anal sem bolsa não se faz, que ela fica evacuando o tempo inteiro. Ileostomia definitiva em último caso. E polipectomias endoscópicas seriadas não são possíveis num caso de polipose com mais de 100 pólipos. Muito bem, então a gente viu aí principalmente as síndromes polipoides, que é bastante da prova de residência. Focar um pouquinho, né? Qual é o adenoma, qual que tem pólipos hiperplásicos, quais são pólipos amartomatosos. Isso são questões que às vezes confundem um pouco vocês na hora da prova. E saber a conduta aí na polipose e adenomatose familiar, que tem caído bastante na prova de residência. A sequência adenoma, adenocarcinoma também vale a pena sempre uma revisada aí antes da prova. Vamos agora dar uma parada para voltar com nossas próximas aulas. Muito obrigado.